Olá pessoal, vamos para o nosso vídeo de hoje, onde nós vamos falar da questão do comportamento organizacional. O que vem a ser o comportamento organizacional, como ele influencia as pessoas, os grupos, a organização como um todo, como que isso acontece no dia a dia realmente das organizações. E segundo Hobsbawm, o comportamento organizacional é um campo de estudo que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para promover a melhoria organizacional. Então, na verdade, se propõe o quê? Que o comportamento, e quando a gente fala de comportamento, a gente não pode deixar de falar de personalidade. Então, as pessoas entram numa organização onde já existe uma cultura, as pessoas vão levar para essa organização o seu olhar, as suas perspectivas, os seus valores, o seu modo de agir, o que ela acredita, o que ela não acredita, vai participar dos grupos dessa organização, das equipes, e vai ter que interagir e se adaptar a essa cultura organizacional que lá já existe, com suas normas, com seus valores, com tudo que já está instituído, para dar sequência ao trabalho, então, dentro dessa organização. Dubrin também fala que o comportamento emocional é o estudo do comportamento humano no local de trabalho e a interação entre as pessoas e a organização em si. Os conceitos dos autores, na verdade, eles são bem parecidos, mas resumindo no mesmo olhar. A preocupação de como as pessoas, junto com as organizações, vão estar administrando esses comportamentos e fazendo com que eles sejam positivos, para o resultado da organização e para as pessoas como um todo, no dia a dia, no desenvolvimento do trabalho. Souto nos fala que relaciona um conjunto de conceitos fundamentais que giram em torno da natureza das pessoas e das organizações. Então, como eu falei, cada conceito ele vai o quê? Reforçando realmente o outro com a realidade dentro da organização. E o que acontece, gente? Assim, por que eu coloquei ali o comportamento como iceberg? Dentro das organizações, então, a gente vai encontrar uma parte formal e uma parte informal. Na parte informal, a gente vai ver que são os aspectos visíveis, Isso vem da cultura, vem das normas, vem da política de RH, tudo aquilo que quando você entra numa organização é dito para você. O que pode, o que não pode, como que é conduzido o trabalho no dia a dia, as regras para que isso realmente aconteça, e como esse trabalho vai ser conduzido. Então tá ali, as estratégias, os objetivos, políticas, procedimentos, estrutura organizacional e tecnologia. Então isso realmente é visível. Quando você vê a visão, missão e valor da organização, eles estão incluídos nessa parte visível. As normas, as políticas de RH, quando dizem para você a questão de pagamento, de benefícios, tudo isso está na parte visível, que a gente chama também de parte formal. Na parte informal, e que a gente chama de invisíveis, o que a gente vai encontrar, na verdade? É aquilo que é criado realmente pelo comportamento das pessoas, percepções, atitudes, as normas grupais, as interações, conflitos também, interpessoais ali e também grupais. São aquelas coisas que vão surgindo o quê? Realmente no dia a dia, no relacionamento. São pessoas dentro de uma organização buscando resultado, às vezes realmente com o mesmo foco, mas cada um colocando o seu olhar, a sua percepção, a sua forma de agir, a sua personalidade. Então isso acaba fazendo toda a diferença. E o que é importante sempre ressaltar? Não é legal que a parte invisível, informal, ela supere a parte formal. Quando isso acontece, a organização passa a ter um problema. Em toda organização a gente vai ter os dois lados, o formal e o informal. Mas o formal, ele tem que estar sempre à frente, porque ele vai colocar a questão da disciplina, do respeito, de como as coisas têm que acontecer. A parte informal a gente não vai poder fugir dela estar surgindo, porque são pessoas que estão se relacionando com as dificuldades também, com os resultados, com toda a pressão do dia a dia de entregar o resultado, das coisas acontecerem, e isso não vai fugir. Mas ela tem que ser uma parte também equilibrada. Dentro dessa parte informal, a gente pode achar também a questão das fofocas, da famosa rádio peão, aquelas pessoas que se aproveitam de situações para colocar-se contra a organização, então isso acaba tendo um peso. Então é importante que diretoria, que gestores estejam prisando e cuidando desse olhar, para que não realmente isso se passe. As normas elas não podem deixar de acontecer. Podem haver e devem flexibilidade sempre, mas sem que elas deixem de existir.
E o comportamento organizacional, com o que ele se preocupa? Se ele vai estudar as pessoas dentro da organização, o que nós temos dentro da organização? A primeira palavra é o trabalho, né? Como que as atividades são geradas, como é que acontece no dia a dia, como que esses resultados são cobrados, de que forma que os gestores e as pessoas responsáveis estão cobrando esses resultados no dia a dia. Então, essa é uma questão importante, né? A questão do trabalho como um todo, ele vai aparecer e é o primeiro item realmente ali do comportamento organizacional. Absenteísmo, né? A questão realmente já ligada, já falando do turnover também, né? Então, assim, se eu tenho uma organização onde tem uma boa cultura, um bom comportamento, a parte formal está reagindo bem, a informal existe, né? E está fazendo uma interação legal com os colaboradores, provavelmente eu vou ter um bom clima. Se eu tenho um bom clima, né? É provável que eu não tenha, talvez, um número de absenteísmo alto, um número de turnover, não vai envolver só o clima, mas esses são fatores preponderantes. Então, é importante lembrar e é um dos quesitos que o comportamento organizacional tem que acompanhar. A questão da produtividade, de indicadores, né? Porque como nós já vimos em aulas anteriores, se os colaboradores estão bem, se o clima está bom, se está tudo contente, nós vamos estar produzindo melhor. Quando há uma queda também de produtividade em volta desses fatores que eu falei anteriormente, com certeza tem algum problema e pode sim estar ligado ao comportamento. A questão da administração, né? Como que é a gestão, desde a diretoria, realmente de gestores, como são os líderes dessa organização, que mensagem que eles estão passando realmente para as pessoas. Até no momento desse, como a gente está vivendo, né, nessa questão do vírus, né, de toda essa crise, como será realmente que que os gestores que hoje estão nas organizações, né, que mensagem que eles estão passando para essas pessoas? Né? No momento que queira ou não queira, cria-se um pânico, tem dificuldades, as pessoas estão mais ansiosas, preocupadas também com o seu trabalho. Né? Então, é um momento forte, né, que as organizações vão passar não só agora, mas na sequência que vai estar envolvendo o comportamento organizacional. Então, é um momento importante, né, para as pessoas, tanto psicólogo organizacional, ou as pessoas de RH mesmo, de gestão de pessoas das organizações, para elas estarem atentas, né, e perceberem que elas vão precisar agir realmente, porque a gente vai ter consequências, né? Então é muito importante. E a área de atuação? Se a gente levanta os problemas, as situações que estão realmente dentro da organização, questão da motivação. A gente sabe que motivar o outro não é uma questão tão fácil, tão simples, mas de que forma que se motiva geral da organização? Se está tendo um cuidado com o trabalho, se a gente está verificando o clima, está vendo realmente, né, o comportamento das pessoas, individuais, em grupo, como que isso está realmente acontecendo, então a gente vai estar mexendo com a motivação. Porque quando a organização realmente se preocupa com as pessoas, alguns resultados vão ser feitos, vão ser produtivos e vão ser feitos com cautela. Né? Comportamento e poder da liderança, até citando a questão que eu falei anteriormente, como que está a gestão, como que os gestores estão se posicionando, eles têm realmente um poder sobre a sua equipe, eles se colocam bem, e esse poder ele é positivo ou ele é negativo? Que tipo de líder essa organização apresenta? Né? Estrutura e processo de grupo. A comunicação, desculpa. A comunicação é um fator preponderante, não só nas organizações, né, como a gente sabe, mas nos outros fatores. A questão, né, do endomarketing. Como que está o marketing interno desse RH para com as pessoas, dos diretores para com as pessoas? O que está sendo feito, né, realmente nessa comunicação para que os colaboradores recebam as mensagens claras, de uma forma bem construída, né, e mais assertiva para o dia a dia realmente da organização. Estrutura e processo de grupos, né, a gente sim, cuidar das pessoas em si e dos grupos. Que tipo de grupos nós temos dentro das organizações hoje? Como estão os departamentos, as células, né? Como queiram chamar, ou dentro de cada organização, como que eles estão fluindo? Né? Como que está a produtividade desses grupos, o resultado, a interação, o relacionamento? Então, tudo isso tem que ser cuidado. Né? Desenvolvimento, estrutura e processo, desenvolvimento de atitudes e percepção. Né? Então, isso um fator está interligado ao outro. Então, a gente vai cuidando, verificando de que forma que as coisas estão realmente acontecendo, né? E como que eles vão gerar no dia a dia. Processo de mudança é muito importante. Às vezes a organização tem mudanças simples no dia a dia, mas pode ser que tenha uma alteração forte na cultura, em algum processo, nas políticas de RH, às vezes a fusão de empresas, a compra de outras, né? Então, vários processos que
podem mexer realmente com o comportamento das pessoas dentro da organização, e isso realmente tem que ser olhado. Conflitos, né? Pequenos ou grandes, ou em grande número ou não, eles têm que ser acompanhados, né? E quando surgem, né, se o comportamento está sendo acompanhado, se os processos estão em dia, né, esses conflitos já vão procurar ser disseminados. Planejamento de trabalho, né, porque se tudo começa, né, no comportamento das pessoas, e o primeiro fator que cada um está dentro da organização é o trabalho, então esse planejamento também tem que ser cuidado. Né? Horas de trabalho que as pessoas vão ficar na organização, horas de folga, será que eu tenho banco de horas, como que funciona, como é que a gente trabalha, tem pessoas fazendo hora extra ou não, então esse planejamento do trabalho, né, também tem que ser cuidado para que não haja esse desgaste, né, ele resulte no comportamento, né, e que não resulte então realmente nesse estresse também, que pode vir a fazer parte, né, a gente sabe que hoje a grande fatia das pessoas trabalha realmente sob uma pressão, mas isso não pode virar realmente um problema, né, e um problema chamado estresse que traria realmente outras consequências. E dentro dos objetivos, finalidades do comportamento organizacional, a gente vai encontrar explicação, previsão e controle. E o que é cada um desses, na verdade? Né? A explicação é as causas, razões que impulsionam determinados fatos, acontecimentos, os fenômenos que esse comportamento vai nos trazer. A previsão, na verdade, então, vai estar direcionada, como o nome diz, previsão. Né? Se a gente faz um acompanhamento do comportamento, nós vamos prever, estamos acompanhando aquele departamento, aquele grupo, estão surgindo algumas situações, já tivemos um conflito, né? Então é realmente prever, né, para cuidar de situações futuras que podem lá na frente desencadear um problema maior. E a questão do controle, né? A gente, então, na verdade, é monitorar o comportamento. Mas como que a gente monitora esse comportamento? Na verdade, esse monitorar, né, ele vai entrar naqueles conceitos, como eu falei ali na frente, né, o absenteísmo, o turnover, os indicadores, esse é o monitorar. Né, quando a gente vai ver a questão do ponto, a organização das pessoas, como é que estão as relações, isso vai nos trazer um indicador e um balizador de como realmente está esse comportamento. Né? Então, esse controle, ele vai nos ajudar, para verificar se realmente o trabalho que a gente está fazendo no comportamento, ele está eficaz ou não. E realmente o que a gente precisa atuar melhor, se o caso ele não esteja. E existem 3 níveis, na verdade, do comportamento. Né? A gente tem as 3 áreas. A gente tem a micro-organizacional, que se refere ao comportamento do indivíduo na organização, o trabalhar dele sozinho. O meso-organizacional, que se refere ao grupo, às pessoas, às equipes dentro da organização. E o comportamento macro-organizacional, que vai avaliar o quê? O comportamento da organização como um todo. Né? O nível individual. Né? Então, as pessoas, quando elas vêm para a organização, elas vão trazer para a organização que as suas características, a sua personalidade, o seu modo de agir, a cultura de onde ela veio, os valores, aquilo que ela acredita. Então, ela vai trazer isso para dentro da organização. Óbvio, ela vai ter que se adaptar à cultura existente? Sim, mas ela não vai deixar de ter, né, os seus preconceitos, os seus valores, deixar acreditar. Ela vai ter que adaptar o que ela vive, o que ela acredita dentro dessa organização da melhor forma possível, para seguir no dia a dia com o seu trabalho. Né? No grupo, né? Então assim, nós já temos pessoas que trazem todas as suas características, as suas personalidades, dificuldades, preconceitos, e vão ter que interagir com outras pessoas dentro de um ambiente diferente, cada uma, né, acreditando ou não em determinadas características. Né? E o que acontece com os grupos? Muitas vão se aproximar por essas características, pelo modo de pensar, pelo modo de agir, por aquilo que acredita ou não. Então essas pessoas vão se aproximar. E na questão do comportamento macro-organizacional, o que nós temos? É o olhar da organização. Nós vamos falar do clima, da cultura, das políticas de RH, tudo que é construído na organização. Aqui, principalmente no macro-organizacional, quando a gente fala da questão da cultura, é todo aquele olhar realmente do que a organização acredita, do que ela veio, do que é a sua história. E principalmente entra onde? Nos aspectos visíveis, na parte formal da cultura, né? O desenvolvimento do trabalho, tudo o que acontece realmente de visível na organização, o que te oferecem para você realizar o seu trabalho e no que essa organização acredita. Né? Isso é um macro, porque é toda a organização. Né? Então vejam, a gente saiu do micro para o meso, para o macro. Né? E o micro vai formando o meso vai formando o macro.
né? Porque a cultura vem da organização, mas também ela é constituída e formada no dia a dia pelas pessoas, né? O clima, principalmente formado pelas pessoas, as políticas são construídas para que haja, né, um controle, uma organização, uma disciplina das pessoas no dia a dia do seu trabalho, com toda a estrutura da organização, com que ela oferece, né, com como as coisas vão realmente acontecer. E nós temos alguns desafios, com certeza, né, para que se faça realmente o trabalho acontecer. E o que está acontecendo? Não só, a gente fala hoje em dia, mas isso hoje em dia a gente é voltando alguns bons anos. Né? Houve uma mudança no mercado de trabalho, uma mudança de olhar, uma mudança das pessoas ao entrarem nas organizações, ao que elas estão buscando nessa organização e a forma de permanecer. Né? Então, o mundo em geral está mudando, as coisas estão se atualizando de uma forma muito rápida. Né? Quando se falava em coisas que mudavam em 10 anos, passaram para 5, para 1 ano, agora, às vezes de 1 mês ou de semanas, as coisas já estão diferentes. Né? Então, o comportamento organizacional, ele tem que acompanhar esse ritmo. Os profissionais de RH que cuidam dessa parte dentro das organizações têm que estar atentos, cuidando, prevendo, né? Estando junto, porque vai envolver o mundo, né? Os negócios também estão mudando, a forma de fazer negócios está mudando, então isso vai atingir o comportamento. Né? Quando vem a pressão, metas, indicadores, a forma de atender melhor cada cliente, levar para ele melhor o resultado e não esquecendo de cuidar também desse cliente interno que está ali resolvendo e fazendo realmente esse trabalho. Né? A força de trabalho está mudando, sim, as pessoas estão com outro olhar, elas já vêm para um processo seletivo buscando algo diferente, verificando realmente aonde eu quero estar, de que forma eu quero estar nessa organização, será que essa organização combina com meus valores? Então isso é importante também, as pessoas estão com um olhar diferente para aquilo que estão buscando nas suas carreiras. As expectativas também dos clientes e consumidores, né? Quando a gente fala que a forma de fazer negócios também está mudando, isso atinge os clientes, os consumidores, aquilo que se busca em geral, e isso vai afetar diretamente o comportamento dentro da organização. As organizações, consequentemente, né, estão mudando também, com todos esses fatores. Né? Ou você se realinha, você se organiza para o mundo, para os seus clientes, para os seus processos, ou talvez você não permaneça no mercado. Né? Nós já tivemos vários momentos diferentes dos processos se reorganizarem e se realinharem. Né? Muita coisa virou para o mundo virtual, o mundo online, as coisas estão mudando. Nesse momento de crise, novamente, né? Voltando essa situação que a gente está passando, muitas empresas, né, pequenas ou até grandes talvez, vão ter que se realinhar em vários fatores para permanecer, para que tenham perdas menores, que consigam realmente se restabelecer no mercado em todo esse momento. Né? Os gerentes e dirigentes, né, consequentemente, né, porque você também ou muda ou se atualiza ou você também não permanece. O desenvolvimento da sua carreira, atualização, hoje se necessita muito, né, de uma atualização constante. Não é mais aquele, eu sabia fazer muito bem isso aqui, e está muito bom, eu vou passar as ordens, eu vou delegar e as coisas acontecem. Não, aí você precisa se atualizar, não só na parte técnica, mas também e principalmente na parte humana, né, o cuidar das pessoas, o estar atento como isso realmente vai acontecer. Né? E o conhecimento está se tornando, olha só, o comportamento humano está se tornando o principal fator de produção de riquezas. Por quê? Quando se fala de competências técnicas e comportamentais, hoje, em qualquer processo seletivo, né, se prioriza a questão das competências humanas, né, realmente, comportamentais, para verificar se essas pessoas, como que elas vão estar dentro da organização depois. Né? Geralmente se fala as técnica a gente ensina, né? Comportamento não se muda ou leva muito tempo, é uma coisa mais trabalhosa. Né? Então, realmente verificar como que as pessoas estão entrando na organização, o que elas estão buscando, porque elas querem permanecer. São perguntas importantes que o comportamento vai ter que cuidar, estar atento para a gente ter um bom resultado realmente dentro das organizações. Pessoal, aqui a gente segue, na verdade, falando das organizações, das pessoas, aqui dos processos, o que as pessoas esperam das organizações, o que as organizações esperam das pessoas também. Então, isso é muito importante. Essas questões aqui são algumas
né? O processo não para por aqui, muita coisa vem se atualizando, né? Como eu falei anteriormente, e vai continuar atualizando. A gente precisa estar melhorando constantemente, se organizando, e para que realmente se tenha dentro das organizações médias, pequenas, médias ou grandes, realmente um bom comportamento organizacional, né? E isso depende de avaliações, de acompanhamento, de processos, e tem que ser construído, na verdade, dia a dia com os profissionais dentro dessa organização, acompanhados do profissional do RH, dos gestores, principalmente, que tem um papel fundamental nesse conteúdo. Pessoal, obrigada por enquanto, né? Segue algumas atividades também que a gente vai estar debatendo na sequência, com outros materiais que vão estar presentes no sistema para vocês. Muito obrigada.